Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No podcast de hoje eu gostaria de começar a falar com você a respeito de salvação. Por que nós precisamos ser salvos? Qual é a necessidade que temos de ser salvos? Por que a Bíblia fala tanto sobre salvação? E eu gostaria de começar a esclarecer esse assunto para você, trazendo à luz alguns textos bíblicos que nos mostram, em primeiro lugar, que nós somos todos pecadores. Todos nós nascemos em pecados e vivemos em pecados. E essa é a razão porque nós precisamos de salvação. O primeiro texto que eu quero ler com você está no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 5, quando Deus olha para a humanidade e pela primeira vez há uma declaração de que tudo que a humanidade faz, até mesmo os seus pensamentos, são constantemente maus. O texto diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." Deus percebeu que tudo aquilo que o homem pensava, tudo aquilo que ele imaginava, tudo que brotava do seu coração era constantemente mal. Por isso, pela primeira vez, Deus teve a ideia de promover o dilúvio para separar os bons dos maus e começar tudo de novo. O que era já ali um prenúncio do tempo da salvação que se estabeleceria com a vinda de Jesus, quando haverá uma última e definitiva separação entre bons e maus. No texto do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, nós vemos o profeta dizendo: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça." Isaías claramente está dizendo que aquilo que faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades, são os nossos pecados, são os atos que nós cometemos contra a vontade de Deus, contra a direção que Deus nos dá e que vai contra a sua santidade. Para além disso, Isaías está nos alertando que esses nossos pecados fazem com que o rosto de Deus seja encoberto a nosso respeito. Não é apenas uma questão de salvação, não é apenas uma questão de separação, mas fazem com que Deus não consiga atender às nossas orações, porque Deus é santo. E quando nós produzimos aquilo que não é santidade, Deus não consegue se mover no nosso meio. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Esse texto é clássico nas Escrituras para nos lembrar que todos nós fomos separados da glória de Deus por causa do pecado. Então veja que todos os textos até aqui vêm nos mostrando que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Salmo 51, versículo 5, Davi, o grande salmista, nas suas composições, dizendo: "Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe." Davi está nos ensinando então que nós já nascemos nessa situação de pecado. Desde quando somos concebidos, nós já estamos mergulhados nas marcas do pecado, que está repousado sobre nós desde aquilo que nós chamamos de o pecado original de Adão e Eva. E então, finalmente, temos aqui uma fala de Jesus em João capítulo 3, versículo 36, que diz: "E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele." Então nós temos algumas informações interessantes que esses textos produzem para nós. É claro que há muitos mais textos, mas pela natureza do podcast, eu preciso ser o mais sintético possível. Então esses textos estão nos dizendo que a imaginação dos nossos pensamentos é sempre má diante de Deus e Deus percebeu isso. Esses textos nos dizem que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Nos dizem que esses pecados que nós temos e que estão conosco desde o nosso nascimento fazem separação entre nós e Deus e fazem com que o rosto de Deus seja encoberto para nós. E temos, por fim, a palavra de Jesus dizendo que a ira de Deus permanece
sobre aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, como centro da sua vida. Nesse primeiro podcast sobre esse assunto, salvação, eu queria apenas convencer você de uma questão. Somos todos pecadores. Todos precisamos de salvação. Não existe bondade relativa e não existem boas obras ou bondade ética ou bondade moral relativa que faça de nós homens e mulheres cujo interior não precise ser totalmente transformado. E a questão é que a maldade está dentro de nós, desde o nosso nascimento. Isso está claro quando nós percebemos as crianças, né? Eu tenho a oportunidade de estar numa fase da paternidade em que eu estou acompanhando meus filhos pequenos crescendo. E é impressionante como desde crianças, desde pequenininhos, eles já têm algumas inclinações que não lhes foram ensinadas. A desobediência, as respostas que nós consideramos respostas mal criadas. É impressionante como desde pequenininhos, desde bebês, as crianças já trazem dentro de si o gene da maldade que está na humanidade. Por essa razão, todos nós precisamos de salvação. Mas o primeiro ponto é reconhecer que somos todos pecadores. Se você tiver dificuldade de reconhecer que o pecado está em você, dentro do seu coração, que até aquilo que você pensa diante de Deus é constantemente mal, e que se Deus não alcançar você, você não conseguirá aperfeiçoar a si mesmo, porque não é possível, dentro do projeto da eternidade, nenhum homem ou nenhuma mulher melhorar a si mesmo se não passar por uma experiência completa de transformação e de novo nascimento que só Jesus pode proporcionar. Então você jamais experimentará a salvação e a vida eterna. O primeiro passo para encontrar a salvação é entender e reconhecer: somos todos pecadores. Nascemos em pecado. O pecado está dentro do nosso coração. Nos é inato. Não precisamos aprender e não precisamos fazer nada para que ele seja gerado. Ele já está espiritualmente entranhado em nós desde o nosso nascimento, desde que o primeiro homem pecou e representativamente passou o pecado para todos os que nasceram depois dele. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração e te faça entender que você, assim como eu, assim como qualquer pessoa que nasce, que pisa sobre a face da terra, é pecador e precisa de salvação. O pior disso tudo é que os nossos pecados nos separam de Deus, nos afastam de Deus. No próximo podcast, nós esclareceremos um pouco mais sobre como os nossos pecados nos afastam de Deus e como podemos resolver isso diante dele. Que você tenha um bom dia. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.